Sejam bem-vindos a mais esse podcast. E é interessante, né? Eu falei no podcast anterior, quem ouviu, né? Falei que algumas pessoas às vezes fazem alguns questionamentos. Eu falei até com toda calma, porque cansa às vezes responder algo como: me mostra alguma inconsistência na história da igreja. Meu pai do céu. A essa altura do campeonato, será que realmente viu pelo menos mais de um podcast? Porque tem vários, né? Tem a descrição no YouTube, que você tem ali livros de historiadores, diários, materiais para começar a estudar, porque tem muito mais do que está ali. Tá? Então, se você quiser alguns materiais, pode pesquisar na descrição do YouTube. Eu me deparei, sabe o podcast que eu fiz alguns podcasts atrás, 2, 3, sei lá, não sei, sobre a visita do Elder Husband no Brasil, que eu acho que foi uma visita pretensiosa para o marketing, porque isso que ele já veio visitar tal, e ele vem ficar em hotéis caros, a gente sabe disso, não vai ficar no hotelzinho da esquina e nem ir em restaurantes simples, né? A gente sabe disso. Por que eu sei disso, né? Eu já acompanhei uma autoridade geral na época, né, de área, e eles fazem isso. Geralmente quando vem de fora é a mesma coisa, e eu já vi isso mais de uma vez. Quero experimentar a culinária, tem um restaurante bom, tal, aí você acaba indo, né? E você vê que não é coisa simples, né? Aí você vai ver, poxa, que a linha que foi visitar, né, com o membrinho lá, aquela irmãzinha que limpa a capela, que pede... Será que ele veio resolver alguma coisa, por exemplo, como injustiças que são criadas dentro das próprias alas, ramos? Como essa que eu falei, né? Mas está repetido, beleza, mas é uma baita de um exemplo, né? A mulher que foi pedir uma cesta básica, foi negada, ela falou: pô, bispo, então pelo menos meia cesta básica me ajuda? Também não recebeu ajuda. Será que veio resolver algum problema tipo esse? O que vocês acham? Aí eu vou dar uma olhada, né, nos comentários no YouTube, nesse podcast, que o podcast se chama Elder Husband no Brasil, tá? Eu falei as minhas percepções do que eu acho que... porque o motivo dessa visita e o que eu acho que iria acontecer, que foi dito e feito. Ele tirou fotos com vários políticos entregando o livro de Mormon personalizado para eles, com o nomezinho, aquela capinha mais diferenciada e tal. E é isso. Por quê? Vai sair notícias da igreja. Elder Husband visita o Brasil e encontra autoridades, presenteia com o livro de Mormon. Mas muita gente que me ouve aqui, que até que é membro da igreja, quer saber o que ele fez com aquela irmãzinha ou com o irmãozinho injustiçado, lá no raminho, na linha que a gente fala aqui. Aí de repente vem uma pessoa e comenta. Vou ler o comentário agora para vocês, tá certo? Deixei o comentário, não vou apagar o comentário, que está lá no YouTube, entre os comentários, que se chama o podcast Elder Husband no Brasil. A pessoa comentou assim, vamos ler juntos? Eu sirvo como presidente do quórum. Esse vídeo não tem nada a ver. Sou membro desde 23 anos. Tenho 55, isso, né? Anos hoje. O camarada aí é apenas um magoado que ainda não buscou o perdão. Meu amigo, a gente tem que conversar um pouquinho sobre isso. Eu não vou falar aqui do seu jeito de falar, não vou falar nada, beleza, vamos só falar o que você quis dizer, vamos sobre isso, não é verdade? Eu sei que você foi presidente do quórum, como eu fui também várias vezes, e eu não sei o que isso te mostra diferente do que a gente está falando aqui. Por você servir, né, como você falou, servir, na igreja a gente só serve, servir como presidente do quórum, o que isso te prova que o Elder Husband, por exemplo, não veio fazer esse trabalho de marketing para o Brasil? De onde você tirou isso? Eu queria saber. Comenta que não, eu sei porque eu conheço o Elder Husband e acompanhei a comitiva dele. Se você sabe, então, poxa, então você não explicou direito. Só porque você serve como presidente do quórum, isso não é verdade? Ok, beleza, a gente já viu aí várias fotinhas dele com políticos e não vi nenhuma história que as pessoas lotam para mostrar, olha o que o Elder Husband fez, e só vem as fotinhas dos políticos, ele entregando o livro de Mormon não sei para quem.
tá? Não mostra algum caso que ele foi resolver de injustiça, que às vezes até na sua ala, meu amigo, deve ter. Ou ramo, não sei onde você faz parte. E aí? Tá? Aí você continua falando o seu tempo de igreja. Maravilhoso, ok. Que você tenha mais 50 anos de membro da igreja. Se é o seu desejo, que fique, cara. Agora, o que você falou no final, né? O camarada falando de mim. Ele está falando de mim. O camarada aí é apenas um magoado que ainda não buscou perdão. Eu já falei aqui muitas e muitas vezes que se o meu problema fosse uma mágoa de alguém, uma mágoa de uma situação que aconteceu, como eu queria, na verdade, que fosse só isso. Que nem outro falaram, você se afastou da igreja porque o bispo não te dava bom dia. Como eu queria que o meu problema, que os problemas que eu encontrei na igreja fosse só isso. Não. É uma vida vendo, ouvindo, fazendo parte, vendo peças raras lá fazendo coisas que não devem ser feitas, olhando exemplos da alta cúpula e estudando a história dessa corporação. Aí você vem falar, ele é um magoado, e que perdão? O seu perdão? Eu estou buscando o seu perdão? Você vai falar, não, é o de Jesus Cristo. O que? O Jesus Cristo Mormon? Aquele que pega o evangelho para si? Que as pessoas que querem afastar dessa corporação por causa do raio dessa história mal contada lá atrás, porque tem que estudar para saber, né? Não só o enlatado que tem no bibliotequinha da igreja para estudar. Aí você vai, a pessoa abandona, olha, afastou do evangelho. Que evangelho? A igreja mormon é detentora do evangelho, é lógico, você se denomina a igreja verdadeira e viva na face da terra, né? Aquela mesma que negou o sacerdócio para os negros, por exemplo, até antes de 78, não é verdade? Aquela que praticava poligamia e que um dos profetas falou que Cristo voltaria até o ano de 1900. E aí? Por que não aconteceu? Sempre tem alguma coisa, né? A passada de pano vai ser o quê? Me explica aí por que tem várias versões da primeira visão. Me explica aí por que ele quis vender os direitos do livro de Mormon, Joseph Smith falando, né? Falando dele. Me explica por que ele criou um banco, deu calote, teve que fugir. Me explica por que ele fez parte do atentado ao governador. Tá na história da igreja isso. Me explica por que ele mandou queimar um jornal porque estava falando que os mormons estavam praticando poligamia. Me explica aí. E toda a poligamia em si, por que ele casou com mulheres casadas com maridos vivos? Tem na história. Talvez você não saiba, não quis estudar. Tem materiais na descrição se você quiser dar uma olhada. Aí você vem e me fala, olha, ele é um magoado. Ele ainda não buscou perdão. De quem? Eu tenho que pedir perdão para quem? Eu vou ser sincero para você, meu amigo que fez esse comentário. Quem tinha que pedir perdão para muita gente aqui é a própria raio dessa corporação. A gente serviu, doou. Não, é para Jesus Cristo, sim. Vai lá. Será que você que comentou aqui sabe de... os empreendimentos imobiliários da Corporação Mormon? Você lê um pouquinho sobre aquela suposta investigação de 100 bilhões da Igreja Mormon? Sobre as ações que ela compra na bolsa? Hotéis de luxo? Você acompanha essas coisas? Talvez não, né? Ou você vai falar, não, é que a igreja tem que ser rica mesmo. E será que você já acompanhou uma irmãzinha ou várias como eu, que foi pedir uma cesta básica, um dos casos, e o bispo não deu? Ela falou, então me dá só meia, bispo. Não, ainda não. Não deu meia cesta básica para ela. Você vem falar para mim que eu sou um magoado e que eu não busquei o perdão? Eu preciso muito que você reavalie a sua opinião sobre as pessoas. É um pedido que eu faço para você, tá? Reavalie as opiniões que você tem das pessoas antes de fazer um julgamento. Temos empatia porque somos membros da igreja verdadeira. Acabei de entender sua empatia aqui, tá? Mas beleza. E interessante também que teve um outro comentário, né? Que a gente vai ler também. A pessoa disse o seguinte. Vamos abrir aqui. Quanto mais assisto esses vídeos, mais o meu testemunho se fortalece. Percebe-se com muita clareza como esse tipo de gente é usada pelo inimigo para atacar o evangelho. Muita luz para esse irmão.
Vamos falar um pouquinho sobre isso agora. Então vamos lá, a gente vai falar sobre isso agora, tá? Quanto mais eu assisto esses vídeos, né? Você disse, seu testemunho se fortalece. Que bom! Que bom que você tem um subterfúgio. Deixa eu mudar. Que bom que você tem um canal sem ser oficial da Corporação Mórmon, que eu não sei se você está contando para o seu bispo que você está assistindo um canal, entre aspas, anti-mórmon, que aqui é só verdade, não tem nada de anti-mórmon, mas é o apelido, né? Será que você contou pro seu bispo, você que fez esse comentário aí? Ele sabe que você tá... Quando for renovar sua recomendação para o templo, você vai falar assim, inclusive eu assisti um podcast Mormon Uma Ova, tô acompanhando ele lá e até fiz comentários. Você vai falar? Quando chegar essa entrevista, vem aqui no canal, tá? No canal no YouTube, dá para você fazer. Se estiver no Spotify, vá até o YouTube. Comenta ali, olha, eu falei pro meu bispo, sim, que tô assistindo. Aí você fala pra minha reação. O que você acha? Vamos bater um papo sobre isso nos comentários? Agora, se ouvir as coisas que eu falo está aumentando o seu testemunho, caramba, hein? Então tá bom, beleza. Então talvez eu consiga te ajudar em alguma coisa, não é verdade? Agora, você chegar ao ponto de falar assim, percebe-se com muita clareza que esse tipo de gente, eu não sei como você quis me denominar falando para mim, te dirigindo a mim sobre essa forma, esse tipo de gente. Eu ainda vou imaginar que você está mantendo toda a educação que, entre aspas, os mormons têm, tá? Não quero ser chamado de mormon, né? Os santos dos últimos dias, tá? Vou entender que você fez isso com uma educação e não diminuiu ninguém perto de você. Porque isso é característico de membro da igreja que não tem empatia nenhuma. Olha esse tipo de gente que não é membro da igreja. Olha esse tipo de gente que se afastou. Olha esse tipo de gente que sofreu lá dentro e teve muitos problemas como fofoca, disputa de cargos, o emocional abalado, coerção, medo. Não, mas deixa eu falar aqui que ele é um tipinho de gente porque eu tenho que estar por cima. Não é verdade você que fez o comentário? Porque você está onde? Na igreja verdadeira, não é verdade? Aquela que foi fundada por Joseph Smith por milhões de coisas que a gente já falou aqui que esse cara já fez. Aí você vem falar isso, tudo bem. Então vou entender que você fez ainda a melhor maneira possível para me chamar de tipo de gente. Ok. Mais uma vez, pessoal que está me ouvindo aqui, minha corrente do bem, meus amigos e amigas, mais uma vez aqui, a empatia verdadeira vindo da igreja, né? Entre aspas, né? Tipo de gente, olha, já se colocou lá em cima, né? Beleza, é aquele negócio, né? Deixa eu me colocar por cima, porque todo mundo que não é membro da igreja já vai pro inferno mesmo. Olha, eu estou na igreja verdadeira, se você não tá, você já tá na roça. É característico. Eu falo porque eu fui como você, viu, que fez esse comentário. E não tenho nenhum orgulho de ter agido dessa forma. Aí você continua falando, né? Esse tipo de gente é usada pelo inimigo para atacar o evangelho. Que evangelho? O Mormon? Da Corporação Mormon? Atrelada com aquelas coisas que Joseph Smith criou? É isso que você está falando que é o evangelho? Você sabe o que é o evangelho? Você já estudou? Mas eu fiz o instituto. Eu trabalho, eu dou aula, eu sirvo na igreja, tal. Então você deve saber que o evangelho é Mateus, Marcos, Lucas, João, a vida de Cristo. E quem disse que a Corporação Mormon é detentora do evangelho? Quem disse que ela é dona do evangelho? Muita gente sai dessa corporação por canalice que vê lá dentro. Não por causa do evangelho. Tem muita gente que sai e continua seguindo Deus, Jesus Cristo, porque gostam. Leiam o evangelho, que esse raio desse evangelho que eu tô falando não tem nada a ver. As pessoas saem, continuam às vezes sendo pessoas que querem seguir Cristo como exemplo. Aí você vem e fala assim, esse tipo de gente é usada pelo inimigo para atacar o evangelho. Não ataca o evangelho. Já falei que é o raio da Corporação Mormon. É que você coloca um emblema no seu peito, coloca a mão para cima, toda vez que tem ali a Rona nova, que tem uma conferência, que você vai assistir, bate no peito e fala, meu presidente, e fica dessa forma. Mas tudo bem, é o seu direito de falar. Não vou apagar seu comentário, ele vai ficar aqui, as pessoas vão ver seu comentário, tá? Se você quiser ver esses comentários, meus amigos e amigas do podcast, está no podcast Elder Husband no Brasil.
No YouTube tem esse comentário, esses dois que eu leio para vocês. Tá aí ela, lógico. E ela termina falando muita luz para esse irmão. Obrigado por desejar luz. Talvez a parte mais lúcida e que eu senti empatia de tudo que você falou é isso. Muita luz para você também. Você tá precisando. Tá? Agora, falar, esses dois comentários que eu li para vocês. Falar sem entender. Isso é típico, eu sei porque eu já vi isso dentro da corporação, é típico demais. Deixa eu falar que a pessoa não tá indo na igreja porque tá doendo a unha dela, ela tá com dorzinha de cotovelo e não sei o que tem, mas nunca para entender. É o caso da irmã, né, que todo mundo tenta subjugar. Você viu que todo mundo é um juiz? Vocês viram que esses dois comentários aí são juízes? Juiz, ô juiz, deixa eu julgar, deixa eu falar que ele não sabe de nada, deixa eu falar que ele é isso, deixa eu falar que ele é aquilo, você tá na perdição e tal. E aí? Tá vendo como é que é? O pré-julgamento vem antes, já vem a jato, né? Já vem, opa, deixa eu lá julgar, e deixa eu mostrar que eu sou dessa corporação mesmo, porque olha só como é que é. Vocês dois que fizeram esses comentários, eu conheci pessoas maravilhosas dentro dessa corporação, pessoas que realmente se importam com as pessoas de verdade e nunca falariam, por exemplo, nesse tom, como um pedestal. Olha, eu estou aqui no lugar melhor da terra, estou na melhor situação que você aí embaixo, tipo de gente, né, que você comentou. Se você está me chamando aqui, por exemplo, de tipo de gente, você está chamando muita gente aqui que está seguindo a gente, os meus amigos e amigas do podcast que me ouvem no Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, no YouTube, de tipo de gente. Porque você, lógico, você já se colocou lá em cima. Por que isso? É lógico, essas coisas não me atingem, estou acostumado, as pessoas mandam muita coisa no Instagram. Mas acho que eu queria ler um pouquinho para vocês entenderem como é que é esse tipo de gente. Tá, agora eu não posso falar, né? Tipo de gente. Vamos tratar uma coisa aqui. Você que é membro da igreja e quer me ouvir aqui, deixa eu ouvir o que ele vai falar para depois eu vir destilar o que você quiser destilar aí. Faça o que você quiser. Mas saiba de uma coisa. Não preciso do seu perdão. Eu não preciso que você me venha aqui dizer o que eu tenho que fazer. Não precisa vir aqui e tentar adivinhar os motivos pelo qual eu não faço mais parte dessa corporação. Se você não entende, não ouviu os outros podcasts, o que você quer falar? Tem toda uma história por trás disso. Mas é típico. É aquele líder, por exemplo, que vai chegar uma irmã, como eu já falei aqui, com sinais de ansiedade extrema, indo para depressão, e o bispo, eu tenho um manto sobre você. Para você curar disso, cante hinos em pensamento. A mulher foi parar no hospital. Quantas vezes eu dei esse exemplo aqui? Esse exemplo que eu já dei aqui dessa irmã que foi parar no hospital, muitos depois ainda estavam falando assim, ela não quer mais vir na igreja. Eu já vi gente falar até na época assim, ela é fraca. Caramba, olha o conselho que ela recebeu. Ela estava precisando de um profissional. Falaram para ela cantar hinos em pensamento que ia curar, porque o manto funcionou, né? Funcionou, foi parar no hospital. E ainda ela é errada. Passapanista tem em todos os âmbitos da vida. Política, religião, seitas, cultos. Pra caramba tem essas coisas. Mas é isso, não é verdade? É isso que a gente encontra nesse caminho. Se você não gosta de estar ouvindo esse podcast, esse aí é um amargurado, esse aí precisa de perdão. Se você acha tudo isso, por que raio você está aqui ouvindo esse podcast? Eu realmente gostaria de saber se você vai falar para o seu bispo quando for renovar a recomendação. Eu estou ouvindo aí um podcast aí, eu ouvi, até comentei lá. Queria saber se você vai fazer isso. É isso aí, pessoal. É brincadeira, né? Mas tá certo. Acho que valeu o bate-papo aqui. E é mais um de vários exemplos que a gente já trouxe aqui. Que todo mundo quer sempre ficar lá em cima, olhando para todo mundo como se fosse lá embaixo. Como se todo mundo fosse esse tipo de gente.
como essa pessoa mencionou no comentário. Meus amigos e amigas do podcast, muito obrigado por vocês estarem comigo nessa. Vocês têm me acompanhado nessa trajetória, você que me ouve no Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, os amigos do YouTube que comentam ali. Comenta bastante, vê o que você acha disso, o que você acha do que essas pessoas falaram. Se você quiser ir lá ver, tá, nesses comentários, pode ir lá ver, tal. Nem tô pedindo, não quero que ninguém vá lá criticá-los, não, mas para vocês verem como é que é as coisas. Tá lá no episódio Elder Husband no Brasil, esses 2 comentários que eu li estão lá, não vou apagar. E é isso. Mas agradeço vocês que estão com a gente, meus amigos e amigas de batalha aqui nesse podcast. A gente fazendo com que as pessoas pelo menos peguem a pulguinha atrás da orelha. Opa, eu vou dar atenção agora, é só isso. Só serve para isso. Uma pessoa que quer uma opinião, uma mente mais aberta, esse podcast serve para isso. Ninguém quer acabar com a corporação Mormon mesmo porque isso nunca vai acontecer. E é isso, multibilionário, um monte de coisa. É que muita gente precisa entender que o que sofreu lá dentro, que talvez não é o caso desses 2 que comentaram, mas as pessoas têm que entender, com esse trabalho desse podcast, que o que passaram lá dentro, muitos que sofreram lá, não é um peixe fora d'água. Vocês não passaram por essas coisas sozinhos. Muitas pessoas passaram coisas semelhantes. Agora, sei lá, acho que eu fico pensando aqui, sabe? Eu não sei nem se quando eu frequentava a igreja eu tratava as pessoas assim de fora, esse tipo de gente. Do jeito que ela falou no comentário, beleza. Mas tá certo. Acho que valeu o recado, valeu o nosso papo. Tem coisa que me deixa cansado, sim. Não tem que falar essas coisas aí. Mas é coisas que não pode passar. As pessoas não podem simplesmente chegar e falar assim, olha, foi isso, adivinhando, sem entender o que doeu. E muita gente não sabe o que se passa. É uma história, no meu caso 40 anos, deixa eu jogar fora. Na verdade ele teve mágoa. Você tem certeza que é isso? Eu afastei por causa de mágoa? Aí que a gente vê até que ponto chega a real empatia. Aquela que a gente sempre fala aqui. Tá certo, se você ouviu até agora, agradeço demais. Se tiver no YouTube, já quiser comentar em alguma coisa, vamos bater um papo. Acho que a gente precisa conversar. Nessas horas a gente precisa conversar mesmo. Tá certo? Desculpa os barulhos externos. Hoje eu não tô no lugar que eu gravo também, como quase sempre, quase todos, né? Tá raro agora os episódios que eu consigo gravar num lugar específico que eu tenho reservado. Tá muito raro esses episódios. Na verdade é mais fora. Mas tá certo. É isso aí. É uma locomotiva em alta velocidade que não tem parada, que se chama Mormon Moava Podcast. Obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.